rei que comeu demais e morreu. Você já ouviu falar de alguém que morreu de tanto comer? Pois é, parece coisa que só acontece em exagero de fim de ano, né? Mas e se eu te disser que isso aconteceu de verdade e não com qualquer pessoa? A vítima da comilança mortal era um rei. Um rei de verdade, coroado, com cetro, coroa, manto bordado e um estômago que, honestamente, devia ter um título de nobreza também. Senhoras e senhores, com vocês, Adolfo Frederico da Suécia. O rei que literalmente comeu até morrer. Sim, o homem bateu as botas depois de um jantar tão absurdo que faria qualquer nutricionista desmaiar de só ler o cardápio. E antes que você ache que isso é exagero ou lenda urbana europeia, eu já te aviso, tá tudo registrado, documentado, com data, local, testemunhas e sobremesa. Porque se é pra morrer, que seja depois de uma overdose de doce, certo? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar a história deliciosamente absurda do Adolfo Frederico da Suécia, o rei que morreu depois de um jantar, e por causa dele. Literalmente, não é metáfora, não é fanfic. O homem levou o boca nervosa para outro nível. Então, prepare-se para um passeio pela corte sueca do século XVIII, onde os reis podiam até não ter muito poder político, mas compensavam na hora do banquete. Vai ter intriga, um pouco de política, mas só o necessário, prometo, uma morte tão teatral que faria Maria Antonieta aplaudir de pé. E claro, a pergunta que não quer calar, como é que um rei chega nesse ponto? Será que ele se arrependeu da última garfada? E olha, já te aviso, esse vídeo vai te fazer rir, se perguntar onde estava essa história nas aulas de história do colégio e talvez até repensar aquele rodízio de pizza de domingo. Então pega o seu chá, sente confortavelmente e fica comigo até o final, porque o cardápio de hoje inclui caviar, lagosta, torta, um trono real e uma morte muito dramática. Enfim, antes da lagosta, do caviar e da sobremesa da morte tinha um menino, um menininho alemão, nascido num cantinho nobre da Europa que quase ninguém lembra e que honestamente parece mais nome de perfume francês do que um ducado. Holstein Gottorp. O pequeno Adolfo Frederico veio ao mundo em 14 de maio de 1710 em Gottorp, uma cidade que hoje fica no norte da Alemanha, mas naquela época era tipo meio de campo entre as grandes potências europeias, Suécia, Rússia e Dinamarca. Ou seja, um daqueles lugares onde se você espirrasse mais alto virava peão de jogo geopolítico antes mesmo de dizer amém. O Adolfo era filho do Cristiano Augusto, um príncipe bispo. Sim, esse título existia, que comandava ao mesmo tempo uma pequena região e uma porção de cerimônias religiosas protestantes. E se você achou esquisito misturar altar com cetro, bem-vindo ao século XVIII, onde não existia separação entre igreja e Estado, muito menos entre vinho de missa e de política internacional. Agora, vamos combinar uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava que esse menino meio tímido, com cara de aluno nota 5 e alma de funcionário público, fosse virar um dia rei de alguma coisa. O plano para ele era claro. Uma vida tranquila, uma posição decorativa na igreja, escrever umas cartinhas bonitas em latim e só. E por um tempo foi exatamente isso. Aos 18 anos, o príncipe Adolfo Frederico virou bispo de Lübeck, um cargo respeitável, sim, e que não exigia celibato e nem vocação divina. Era mais um título que conferia status político e uma poltrona confortável nas reuniões de gente importante. Ele era um nobre certinho, obediente, calmo. Daqueles que não faziam escândalo, não criavam intriga e não mandavam mensagem agradecendo o jantar no mesmo dia. Basicamente, o genro dos sonhos. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Porque enquanto Adolfo levava uma vida sossegada, o caos reinava na Suécia. O país estava tentando se recompor depois da Grande Guerra do Norte, que foi tipo o fim do relacionamento tóxico entre Suécia com o Império Russo, a Dinamarca e metade da Europa Ocidental. O rei Charles XII morreu em 1718 sem deixar herdeiros diretos. Em seguida, o trono foi ocupado por Frederico I, que reinou e não governou. O poder estava concentrado no parlamento sueco,
o famoso Riksdag, que instituiu um período que os suecos chamam, de forma irônica, de Era da Liberdade. Uma fase em que o rei era basicamente um item de decoração. Muito caro, claro, mas decorativo. E como todo bom parlamento que se preze, eles queriam um herdeiro que não o atrapalhasse e não enchesse o saco. Um homem fácil de se controlar, que não metesse o bedelho na política e tivesse um bom pedigree europeu. E adivinha quem se encaixava nessa descrição? O nosso Adolfinho, o príncipe bispo tranquilo, com cara de quem nunca deu trabalho para governanta e um sobrenome bem posicionado no mapa genealógico das cortes. A cereja do bolo é que o Adolfinho era tio de uma jovem russa super promissora chamada Sofia Augusta Frederica, que o mundo viria a conhecer como Catarina Grande. Ou seja, se você queria um futuro rei sueco com bons contatos no leste europeu, esse era o seu homem. E foi assim que, em 1743, no meio de tratados, guerras e acordos de bastidores, ele foi escolhido como herdeiro do trono da Suécia. Literalmente, ele foi do quem ao Vossa Majestade numa tacada só. Mas ser herdeiro é uma coisa, ser rei, mesmo decorativo, exige algumas formalidades, incluindo um casamento de impacto. E aí que entra uma das figuras mais fascinantes da história, Luísa Ulrica da Prússia. Irmã de ninguém menos que Frederico II o Grande, o gênio militar e filosófico que comandava a Prússia como quem joga xadrez com gente viva. Luísa foi criada numa corte iluminista, refinada e extremamente ambiciosa. Ela lia Voltaire no café da manhã, citava filosofia no jantar e provavelmente achava que a monarquia sueca era um PowerPoint desatualizado que precisava de reforma urgente. Os suecos, claro, viram vantagem. Casar o Adolfo com a Luísa era unir duas cortes poderosas e agradar a Prússia de brinde. Em 1744, então, os dois se casaram com pompa e muita grana envolvida. Teve festa, vinho, vestido bordado até a alma. E embora o casamento tenha sido um sucesso no quesito diplomacia, no quesito relacionamento a dois, faltou química. A Luísa queria mandar, reformar, modernizar. O Adolfo só queria comer em paz. Ela então montou um círculo de intelectuais na corte sueca, fundou a Academia de Literatura, História e Antiguidades, escreveu cartas filosóficas e tentou puxar o marido junto nesse rolê ilustrado. Mas o Adolfo, coitado, era adepto à gastronomia, não à gramática. O casal teve 4 filhos, entre eles o futuro Gustavo III, que herdaria da mãe o fogo político e do pai talvez só o gosto por festas elaboradas. Aliás, antes que a gente siga, vamos abrir um parênteses aqui. Quem nunca conheceu um casal que um queria mudar o mundo e o outro só queria saber o que tinha para jantar? Pois é, século XVIII, 2025, tem coisa que nunca muda. Enfim, a Luísa, frustrada com o papel limitado da monarquia sueca, tentou articular um golpe em 1756. Ela e seus aliados queriam restaurar o poder real e dar um chega pra lá no parlamento. O plano fracassou, a rainha caiu em desgraça política, mas não desistiu. Continuou influente nos bastidores, especialmente através da educação dos filhos, e foi de fato uma das figuras mais ativas intelectualmente da Suécia naquele século. Um furacão iluminista num reino de inverno e silêncio. E o Adolfo, bom, continuou sendo o que sempre foi. Um rei decorativo, amado por poucos, ignorado por muitos e cada vez mais interessado nos prazeres da mesa. Já que ele não podia governar, ele refinava o paladar. Organizava banquetes, experimentava receitas. Se você acha que exagero culinário é coisa de reality show moderno, você precisa conhecer e dar uma lida nos relatos sobre os jantares do Adolfo. Porque quando esse homem entrava numa sala de jantar, não saía com menos de 5 pratos, 3 sobremesas e uma soneca digna de ópera. Mas calma, essa parte vem depois. Por enquanto fica aqui o retrato. Um rei que nunca quis ser rei, uma rainha que queria ser imperatriz, um casamento que foi mais acordo que afeto e uma Suécia presa entre 2 mundos, o da monarquia ilustrada e da política parlamentar. E no centro disso tudo, um homem pacato que só queria viver em paz, mas acabou sendo lembrado como o rei que morreu de tanto comer. E cá entre nós,
Será que se ele tivesse casado com alguém menos iluminista e mais cozinheira, a história teria sido diferente? Ou será que, no fundo, o estômago do Adolfo sempre ia ser mais forte que qualquer vocação política? Aí, tá bom. Parece que deu um estalo no nosso Adolfinho e ele resolveu, depois de anos sendo ignorado, dar um grito de independência e dizer: agora chega, eu também tenho voz. Só que no caso dele não foi em reality show, nem num roupante de vida social. Foi no trono da Suécia, em pleno século XVIII, cercado por ministros que tratavam o rei como uma estátua viva que sabia assinar o nome sem reclamar. Tudo isso porque, na época, o rei não podia tomar decisões políticas. Ele não podia nomear ministros, não podia se meter nos debates do parlamento. E olha, que esse parlamento era uma novela por si só. Os famosos chapéus e toucas viviam se engalfinhando como se fosse final de Copa do Mundo. E o Adolfo era o troféu que ninguém deixava tocar. Então, em 1768, quase 2 décadas depois de subir ao trono como um rei decorativo, o Adolfo decidiu que ia reagir e decidiu dar um golpe de Estado. Sim, o homem que até então era conhecido por só escolher sobremesas com muito empenho, mais do que muitos ministros, resolveu que ia dissolver o Riksdag e recuperar o poder real. Foi o famoso é agora ou nunca. Ele abdicou temporariamente, alegando que se recusava a reinar sem autoridade. Uma renúncia dramática, como quem diz: tá bom, fica com o trono, eu vou ali viver minha vida e comer minha sêmila em paz. Isso causou uma pequena comoção, afinal, até os políticos mais antimonarquistas ficaram sem saber o que fazer. Um rei que ameaça sair do cargo era tipo o chefe do RH pedindo demissão por e-mail passivo-agressivo. Mas, como toda tentativa de revolta organizada por quem nunca treinou para isso, deu em nada. Pouco tempo depois, pressionado pelas circunstâncias, o Adolfo teve que voltar atrás. Reassumiu o trono e voltou para o seu lugar de sempre, sentado, bonitinho e calado. Aí você me pergunta: mas Steph, por que ele tentou então? Porque até mesmo o rei mais apagado tem um limite de paciência. Até o mais doce dos marzipãs tem um ponto de derretimento. E o Afonso estava derretendo, não em lágrimas, mas em manteiga, vinho, molhos franceses e tortas açucaradas. Esse roteiro tá me deixando com fome. Sim, porque se o Adolfo Frederico, então, não podia governar o país, ele governava a mesa de jantar, como você já entendeu. E aí, meus amados, ninguém mandava melhor que ele. O homem transformou, então, a cozinha real, já que ele não tinha mais o que fazer, no seu próprio ministério informal. Ele podia não controlar o parlamento, mas controlava o cardápio com mãos de ferro e barriga de ouro. As refeições da corte viraram verdadeiros espetáculos, e não só para alimentar o estômago dele, era também para alimentar o ego, como se cada garfada fosse um protesto silencioso. Tipo, não posso nomear um ministro? Então me sirvam 3 pratos de carne e 5 de sobremesa, e que não se repitam. Adolfo era praticamente o precursor dos influencers gastronômicos, só que em vez de postar no Instagram, ele mostrava ao vivo, com direito a música de câmara e copeiros de peruca. E não pensem que isso era exagero, ele era absolutamente obcecado pelos banquetes. A estrela das suas noites no reino da Suécia era o doce sueco chamado semla, uma bolinha de pão doce com recheio de creme e marzipan, mergulhada em leite quente. Parece inofensivo, né? Um docinho simpático com carinha de quitanda de vovó. Mas nas mãos do Adolfo Frederico, a sêmila era um chamado divino. O homem não comia nenhuma, nem 2, nem 3. Ele comia 1 dúzia, às vezes mais. Imagina comer 14 dessas bolotas cremosas depois de uma refeição com lagosta, caviar, carnes pesadas, chucrute e litros de cerveja. Pois é, Adolfo não brincava em serviço e o corpo dele que lutasse. Enquanto isso, o país seguia girando em círculos políticos. O parlamento se sabotava sozinho, os partidos trocavam tapas legislativos e o povo não via muita diferença. A Suécia era um reino dividido, mas educado, como uma reunião de condomínio com buffet e protocolos. E o Adolfo, então, continuava ali, firme e forte, com a sua rotina de rei passivo e comedor ativo. Ele não ia mudar o país, mas ia comer muito bem até o fim. E aí vem o detalhe que poucos se dão conta. Como eu acho que você já se tocou um pouquinho, mesmo não sendo psicólogo.
Essa vida de excesso e apatia não era questão de gosto. Era um retrato melancólico de quem foi escolhido para ser rei, nunca foi autorizado a reinar e queria ser ouvido, queria ter deixado uma marca. Ele queria ser lembrado por algo e acabou sendo, infelizmente. Não por uma grande lei, por uma reforma ou tratado. Ele ficou famoso por ter morrido de tanto comer. Mas agora me conta, se você fosse um rei por 20 anos, sem poder nenhum, com uma corte fria e uma esposa te julgando em francês, você ia dar o golpe ou pedir outra fatia de torta? Eu acho que depois de tantas tentativas, eu pediria outra fatia de torta. E foi o que ele fez. E como todo exagero, deu merda. Adolfo Frederico da Suécia morreu em fevereiro de 1771. O homem coitado virou estatística real por causa de um jantar que faria qualquer nutricionista pedir demissão. A noite era fria em Estocolmo, como de costume, e o Adolfo Frederico, nosso rei obeso, já com seus 60 anos, estava se preparando para mais uma das suas atividades preferidas, que não era governar, era jantar. E jantar muito. Era o tipo de ocasião em que ele realmente brilhava. Nada de sessões de parlamento, nada de debates políticos, só ele à mesa, prataria reluzente, uma seleção de pratos que faria inveja em qualquer casamento de influencer gourmet. Vamos ao cardápio da noite fatídica. Respira fundo. Começou com lagosta. Ok, tudo certo. Um mimo. Depois, caviar. Tudo bem, o homem gostava de luxo. Aí entrou chucrute, arenque defumado, carnes cozidas, carnes assadas, uma variedade de molhos pesados, vinho, champanhe, cerveja e 14 sêmolas mergulhadas em leite quente. Sim, 14, não é força de expressão. Foram 14 bolotas de pão doce recheadas com creme de amêndoas, afundadas em leite quente. O combo sueco, que hoje é servido como mimo no carnaval local. E o homem usava como pós-refeição numa terça-feira normal. Dizem que logo após o banquete, o rei começou a passar mal. Mal mesmo. Os relatos médicos da época, com todos os seus limites do século XVIII, descreveram dores abdominais intensas, distensão estomacal e perda súbita de consciência. Não caiu duro na mesa, como a lenda adora exagerar, mas foi levado aos seus aposentos e poucas horas depois morreu. A causa, segundo os registros da época, foi uma combinação de colapso gastrointestinal e problemas cardíacos agravados pela comilança extrema. Traduzindo para o século XXI, seu corpo não aguentou a farra. A morte foi um choque, porque ninguém esperava que o rei, ainda que decorativo, ainda que quase um figurante institucional, fosse morrer literalmente do próprio apetite. E olha que ironia mais fina. Ele morreu 2 dias antes da abertura do parlamento. Ia ser a primeira sessão com a presença de seu filho, Gustavo III, que estava prontíssimo para virar rei. Adolfo, no fim, não viveu para ver o filho devolver à monarquia o que ele próprio nunca conseguiu: poder de verdade. A fama póstuma veio rápida, cruel e eterna. A Europa inteira ficou sabendo da causa da morte. Os jornais, os diplomatas, as crônicas políticas, todo mundo comentava com um sorrisinho de canto de boca: o rei sueco morreu de tanto comer. E com isso, Adolfo Frederico garantiu seu lugar na história não como reformador, nem como mártir político, mas como piada gastronômica. Aliás, falando em padaria, vocês sabiam que depois da morte dele, o doce sêmola ganhou status quase sagrado na cultura sueca? Hoje em dia ele é consumido na terça-feira gorda, Fettisdagen, como um lembrete doce um pouco mórbido de que exagerar tem seu preço. Sim, gente, o rei virou parte da etiqueta gastronômica sueca. É tipo se o Brasil só comesse feijoada em memória de alguém que teve um piripaque depois de repetir o prato 3 vezes. E a pergunta que fica é, será que ele sabia? Será que na última colherada de creme de amêndoas o Adolfo pensou, é assim que eu quero ser lembrado? Ou será que ele só queria sentir por alguns minutos o gosto de mandar em alguma coisa? Mesmo que fosse só sobre o próprio estômago. De uma forma meio torta ele conseguiu. Porque, mais de 2 séculos depois, estamos aqui eu e você falando dele. Rindo, sim. Mas também olhando de soslaio para o nosso próximo prato. Porque, no fundo, o Adolfo Frederico é quase um espelho nosso. Daquelas vezes em que exageramos para preencher o vazio, em que queremos controlar um pouco do que temos, em que usamos comida para anestesiar a sensação de impotência.
Ele era rei, mas também era só um homem, com um garfo na mão e um buraco no peito que nem 14 Semilas conseguiram preencher. No final das contas, o Adolfo Frederico não foi um grande rei, não foi um reformador brilhante, nem um guerreiro destemido, nem queridinho do povo. Ele foi, acima de tudo, um retrato de como o poder pode ser apenas decorativo e de como a ausência de propósito pode encontrar consolo onde menos se espera, numa tigela de leite quente e pãezinhos recheados. E veja só, não faltaram monarcas da história que morreram em guerras, decapitados, envenenados ou traídos por aliados, mas só um morreu de gula documentada. E talvez seja por isso que a história do Adolfo Frederico gruda na nossa memória feito açúcar caramelizado no fundo da panela e no céu da boca. Porque é absurda, mas completamente humana. Quem nunca teve um Adolfo interior querendo esquecer os boletos mergulhado numa lasanha que atire a primeira sêmila? Mas, mais do que rir do rei que morreu de tanto comer, a gente termina esse episódio com uma pergunta que vale ouro real. O que você faria se tivesse o título, mas não o poder? Se usasse coroa, mas ninguém te ouvisse? Adolfo respondeu do jeito dele. Outros fariam diferente. Mas a pergunta continua viva até hoje, em tronos, cargos e até em mesas de reunião. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que vá comer depois dele. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã para mais um Steph Flix.